Olá, começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio Desirê Azevedo. Continuando nosso tema sobre universidade, movimento social, produção de conhecimento sobre violência, hoje vamos conversar sobre o universo do sistema carcerário e produção de pesquisas. E hoje nós temos muitos convidados aqui, coisa boa. Eu vou começar apresentando. Então, o primeiro deles é o Rafael Godoy, que é pesquisador de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Além disso, ele também é autor do livro Fluxos em Cadeia, As Prisões em São Paulo na Virada dos Tempos. Olá, Rafael. Oi, Lohane, é um prazer estar aqui com vocês. Em seguida, a gente tem o Fábio Malarte, que é mestre em Antropologia Social e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é pesquisador de pós-doutorado pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele também é autor do livro Cadeias Dominadas, a Fundação Casa, Suas Dinâmicas e as Trajetórias dos Jovens Internos e organizador do BR-111, a Rota das Prisões Brasileiras. Boa tarde, Fábio. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, gente. É uma satisfação enorme aí estar com vocês na tarde de hoje. Obrigado aí pelo convite. E por fim, mas não menos importante, o João Marcelo Dias, que trabalha com fiscalização de espaços de privação de liberdade desde 2015 e já passou pelos núcleos especializados de defesa dos direitos humanos e do sistema penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, desde 2009, ele faz parte do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, gente. Antes de qualquer coisa, em nome de toda a equipe do Mecanismo, agradecer a vocês o convite e é um prazer estar aqui. E uma pequena correção, eu estou trabalhando no Mecanismo desde 2019. Se eu tivesse desde 2009, ia estar só o pó aqui com o fone. Pois bem, está feita a correção. Bora começar, então. Esse primeiro bloco de perguntas, a gente quer falar um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Então, para situar os nossos ouvintes, eu queria pedir para que vocês falassem um pouco sobre as trajetórias de vocês dentro do tema prisional. Então, Fábio e Rafael, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória acadêmica de vocês, mas que também contassem um pouco sobre o processo de entrada no sistema prisional a partir da pastoral carcerária. E João, já emendando aqui para você já ir pensando, falar um pouco, né, apresentar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e contar como a sua trajetória profissional te levou a se tornar membro dela. Bom, eu comecei a trabalhar a questão carcerária ainda quando estava na graduação em Ciências Sociais, né, na USP. Fui fazer uma iniciação científica com a professora Vera Teles, ela estava conduzindo uma pesquisa sobre transformações no mercado de trabalho, de habitação na periferia de São Paulo. Era uma pesquisa etnográfica, a gente ficava entrevistando as pessoas, recolhendo trajetórias de vida para entender um pouco as transformações da cidade. E nesse momento que a prisão aparece como uma questão cada vez mais presente nas periferias, né? Então foi um pouco essa a minha entrada no tema. Eu fui fazer um mestrado sobre isso depois, enfim. E aí comecei a, digamos assim, percorrer um pouco o mundo social que vai se estruturando ali em volta das prisões. Foi assim que também eu me aproximei da pastoral carcerária, né? Eles foram interlocutores de pesquisa já no mestrado. Quando eu estava no doutorado, desenvolvendo uma pesquisa também sobre essas relações entre o dentro da prisão e o fora da prisão, eu fui, enfim, me identificando cada vez mais com a pastoral, em termos éticos, políticos, religiosos, inclusive, e comecei a fazer parte da pastoral carcerária, me tornei um agente. Fiz a pesquisa que eu queria fazer no interior do estado, na região oeste de São Paulo, com o apoio deles, claro, mas fiz também visitas pastorais na região metropolitana, em algumas penitenciárias da região metropolitana, e acabei incorporando essa experiência na minha reflexão. A partir disso, enfim, nisso vai dar o meu trabalho, né, a minha tese de doutorado, que virou o livro Fluxos em Cadeia, e eu continuei nessa trajetória em parceria com a pastoral, mas me aproximei também muito da Defensoria Pública, né, de outros atores, que não são necessariamente movimento social, mas atores que também zelam pelos interesses dos presos, pelos direitos das pessoas privadas de liberdade, muitos deles engajados mesmo no movimento de direitos humanos,
atores, enfim, imprescindíveis para a manutenção de mínimas condições de vida ali dentro, ou, digamos assim, para conter um pouco que seja o massacre, né, que tem lugar nas prisões brasileiras, e também com uma identidade muito ética e política com eles, com setores da Defensoria. A Defensoria é uma instituição diversa, obviamente, mas com setores, né, mais engajados na defesa dos direitos humanos, e também comecei uma trajetória de pesquisa a partir da atuação deles, né, tentando compreender um pouco como que eles atuam nesse sistema, como interferem nisso, assim que eu fui estudar a questão dos relatórios de inspeção, né, inclusive o João foi muito... É uma pessoa que, enfim, foi absolutamente fundamental nessa passagem, porque na época ele estava trabalhando na Defensoria do Rio, né? Eu estava chegando no Rio de Janeiro para fazer um pós-doutorado, e ele que me apresentou esse universo, essa documentação, que era uma documentação que demandava, né, análise e atenção, e foi um pouco também por aí que eu comecei a estudar as prisões do Rio a partir do olhar das inspeções, né? E aí é nesse ponto que eu estou, né? Terminando uma pesquisa sobre as condições de confinamento nas prisões do Rio de Janeiro. Bom, também de modo bastante resumido, né? Eu acho que falar um pouco da minha inserção no sistema prisional me remete a voltar, na verdade, para 2004, né? Quando eu tive acesso às unidades de internação da Fundação Casa, né? A antiga FEBEM. Essa provocação, inclusive, para apontar o quanto, na verdade, os espaços de internação para adolescentes operam como verdadeiras cadeias, né? Então, por isso que a minha entrada no sistema prisional não é a entrada no sistema prisional adulto, mas digamos que é a entrada no sistema prisional adolescente, né? Naquele momento, num projeto de conclusão de curso de graduação em jornalismo, com, enfim, um grupo de outros estudantes, né? Era esse o projeto de conclusão de curso, né? Fazer um jornal escrito pelos adolescentes, tinha ali uma oficina de fotografia no meio da história também, e a partir disso eu comecei a, enfim, trabalhar na Fundação Casa como educador, dando oficinas de fotografia, mas fiquei até 2009, mais ou menos. É a partir um pouco dessa experiência que eu construí os argumentos principais da minha dissertação de mestrado, que, entre outras questões, na qual procurei trabalhar um pouco essas ressonâncias, né, entre o universo socioeducativo, o universo prisional adulto e também determinadas áreas periféricas da região de São Paulo, né. Especificamente, eu procurei me debruçar sobre algumas unidades que eram conhecidas como cadeias dominadas, e onde os adolescentes procuravam seguir princípios e políticas do primeiro comando da capital que provinham dos lugares, né, seja das unidades prisionais do sistema adulto, seja das periferias. Lá em 2010, ainda fazendo mestrado, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, focada no comércio de drogas numa favela da Zona Sul de São Paulo, né, que também me ajudou um pouco a refinar essas ressonâncias entre esses diferentes espaços urbanos, e é um pouco com essa provocação que eu termino a minha dissertação de mestrado, mostrando, na verdade, como você tem, de um lado, políticas criminais que, digamos, aproximam esses territórios, né, e isso muito colado a políticas governamentais também, todas calcadas numa lógica punitiva e carcerária que aproximam esses espaços urbanos, né. Em 2015, eu entrei para trabalhar pela pastoral carcerária, né, no intuito de burilar, digamos assim, essas ressonâncias entre esses vários espaços. Então, eu acho que também um ponto que já vai ficando claro é que a minha atuação como pesquisador é inseparável, né, da minha atuação como professor nas unidades de internação da Fundação Casa, mas também, digamos, de toda uma atuação política em torno desses universos, né, e o ingresso na pastoral está muito relacionado a isso. Eu trabalhei na pastoral 3 anos antes de entrar no doutorado, então tem toda uma atividade desenvolvida aí antes do doutorado mesmo, mas no doutorado especificamente, então eu fui tentar refinar essas questões e fui me dando conta de que, na verdade, essas ressonâncias eram muito mais amplas, né? Foi aí que eu optei por fazer um campo nos manicômios judiciários de São Paulo. Quando eu cheguei nos manicômios, me chamava muito a atenção, tinha todo um trânsito de homens e mulheres que provinham da Cracolândia. Aí eu fiz 1 ano de trabalho de campo na Cracolândia também, e da Cracolândia eu conseguiria puxar vários outros fios, por exemplo, para equipamentos de assistência social e saúde, como centros de atenção psicossocial. Então, acho que a trajetória toda de pesquisa, ela se resume um pouco nessa circulação de pessoas, mas também de códigos, práticas, repertórios, cheiros, discursos que circulam por esses espaços.
e na minha tese o que eu procurei trabalhar foi um pouco essa discussão das ressonâncias e das conexões entre equipamentos de punição, mas também entre aparatos de cuidado e assistência social e saúde. No final da tese eu me deparei com um número muito alto de mortes por doenças dentro das prisões, né? E aí eu fui trabalhando um pouco isso e cunhei um termo que é o que eu venho falando hoje em dia da política do definhamento, né? Que é trabalhar um pouco com essas mortes por doenças, que é o coração do meu projeto de pós-doc, mas também o processamento judicial em torno disso, que eu acho que tem a ver com a discussão de hoje, né? Exatamente porque algumas categorias de classificação dos mortos operam como categorias de ocultação dessas mortes, né? Seria impensável todas as questões que eu venho formulando e todos os problemas que eu venho trabalhando sem a parceria estrita, né, de agentes da pastoral carcerária, mas também de familiares, de defensores e defensoras públicas, e nos últimos tempos eu gostaria de destacar a parceria muito frutífera mesmo com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Bom, antes de mais nada, né, para explicar, né, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro, que é um nome longo e péssimo, né, é um órgão que resulta, né, do processo do estabelecimento pelo Estado brasileiro das diretrizes contidas no Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, outro nome também enorme e péssimo, mas assinado pelo Estado brasileiro em 2007, em 2010, através da Lei Estadual 5778, é estabelecido no Estado do Rio o mecanismo como o primeiro mecanismo do país, né? Hoje em dia nós temos também outros estados, tem Pernambuco, Paraíba, Rondônia, e alguns outros estados em processo de estabelecimento também de comitê e mecanismos, né? E temos o comitê e o mecanismo nacionais também, que funcionam de Brasília, né? O órgão tem como função básica, né, como o próprio nome diz, a prevenção e combate à tortura, né? A gente corre bastante para tentar conseguir alcançar a parte da prevenção, o que é bem difícil, especialmente no nosso atual contexto, mas funciona através das fiscalizações regulares de todos os espaços de privação de liberdade, né? Isso inclui o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo, abrigo, manicômio. Obviamente a gente não tem a menor condição de dar conta disso tudo, né? Aqui no Rio somos uma equipe que é composta oficialmente por 6 membros, estamos com 5 no momento, aguardando a entrada da nossa 6ª membra, mas é uma equipe extremamente reduzida para a gente poder realizar um monitoramento satisfatório de todos esses espaços, né? Então a gente acaba que tem as demandas muito ocupadas pelo sistema prisional e o socioeducativo, né? Que, como o Fábio apontou muito bem, funciona igual a cadeia, e a cadeia, por sua vez, funciona igual um campo de concentração, né? Então uma coisa leva a outra, né? Uma reação em cadeia. E aí, acho que de como eu cheguei até aqui, né, cara, acho que tem até bastante pertinência com o assunto de hoje, né, porque a minha formação original é em História, né, e eu tive uma pesquisa de monografia na graduação que eu quis me debruçar sobre a formação do Comando Vermelho, né. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, tive isso como uma presença muito grande na minha vida, né? Cresci nos anos 90 também, onde o Comando Vermelho foi bem protagonista no estado do Rio. E aí eu comecei a estudar isso. Em algum momento eu vi que, enquanto pesquisador, historiador, nada me daria o acesso para me dar conta de como eu queria. No final da minha graduação, meu orientador me chamou para fazer parte de uma pesquisa que ele estava fazendo por outra universidade, chamava Prisioneiro das Drogas, isso foi em 2009, e incluía visitação em algumas delegacias da Polinter, que ainda funcionavam, e quando eu entrei na primeira, que foi a delegacia de Neves, né, uma delegacia que ficou famosa, foi uma das bandeiras levantadas para fechar as delegacias da Polinter, porque realmente era um estado lamentável que as pessoas ficavam lá, eu vi que eu precisava botar o pé lá dentro, não tinha jeito, né? Passado algum tempo, pensando em como eu poderia entrar lá, eu, por ser um cara branco de classe média, nascido e criado na Zona Sul carioca, tem uma possibilidade muito pequena de eu ir preso, pelo menos tinha, né? Atualmente a gente não sabe, todo mundo está sujeito, né? Mas acho que eu vi que a entrada possível para mim seria através da faculdade de Direito, que eu comecei a fazer, mas obviamente não terminei e sequer pretendo. E aí eu dei muita sorte, né, de
pegar logo no início da faculdade, estava começando um projeto regular no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria de monitoramento carcerário, e eu consegui fazer parte da equipe que estava sendo formada lá. Entrei como estagiário no Núcleo de Direitos Humanos, a gente começou um trabalho lá que foi rendendo bons frutos, né? E o Rafa até mencionou os relatórios, né? E para mim é maior alegria, porque quando eu comecei nesse trabalho, essa produção desses relatórios, eu fiz questão de fazer eles o mais completo possível, porque eu sei o que eu passei quando eu comecei a pesquisar a cadeia e eu não consegui encontrar nenhum material, né? A gente consegue encontrar muita coisa, por exemplo, especialmente no âmbito da história, né? Tem muito material sobre os presos políticos, e os presos chamados comuns é muito difícil da gente achar, né? Esse, inclusive, foi um processo que me mobilizou muito para me debruçar sobre essa formação do Comando Vermelho, né? Especialmente a partir do livro do William da Silva Lima, que é o 400 contra 1, em que ele se entende enquanto um preso político também, condenado pela mesma lei, só que não é anistiado, né? A partir desse processo todo que eu percebi que eu precisava entrar para ver como isso estava, né? Acho que a pesquisa não ficaria completa sem esse olhar, e aí em 2019 eu terminei no mecanismo onde estou até o presente momento. Bom, gente, queria perguntar um pouco a respeito dos textos e do material que a gente foi lendo para produzir esse episódio. Então, a primeira pergunta, se a gente partir do fato de que a prisão é um espaço particularmente hermético, né, fechado aí ao escrutínio público, pela própria suposição do seu apartamento em relação ao mundo exterior, a participação de vocês nessas organizações que vocês estavam falando aqui foi e é a condição de acesso ao universo prisional. Então, eu queria que vocês refletissem, falassem um pouco aqui sobre as particularidades desses diferentes acessos, ou seja, de como, a partir do mecanismo e da pastoral, que é um acesso específico, como é que isso influenciou a visão de vocês sobre esse universo do sistema prisional? Eu acho que dá para pegar essa questão de vários ângulos, né, digamos, tendo em vista também, como o João acabou de formular, essa falta de acesso aos espaços, né, prisionais, e você também colocou isso, né, Lohane, na sua questão. Eu acho que tem um primeiro problema que é da gente tentar compreender a importância de pensar o segredo, né, como uma dimensão importante do funcionamento estatal, né. O segredo, de fato, é uma das armas do exercício do poder político, né, e, portanto, me parece que o segredo deve ser objeto de reflexão socioantropológica nesse sentido. E eu acho que, do ponto de vista do funcionamento da máquina carcerária, esse segredo ele opera em várias dimensões, seja na ocultação dos espaços, na ocultação dos corpos, até as próprias categorias, como eu estava dizendo, mobilizadas no que se refere à tabulação dos mortos, né? A tabulação das mortes. Eu acho que são todas dimensões onde a gente vê esse segredo se manifestar de modo muito claro, né? No caso específico, eu tentei trabalhar um pouco isso na minha tese de doutorado, né? Inclusive, tive o privilégio de fazer algumas visitas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, como, por exemplo, ocultar espaços, né? Eu trabalhei com uma noção de subterrâneos na tese e tive o privilégio de fazer algumas visitas com o Rafael Godoy em algumas penitenciárias do interior do estado. E ali, por exemplo, só para citar um caso, na penitenciária feminina de Tupi Paulista, tinha um corredor onde existiam 3 celas, né? Onde em cima estava escrito contenção 1, contenção 2 e contenção 3, e depois de muita resistência por parte da direção em abrir aquelas portas, porque afinal de contas a pastoral tem a prerrogativa de visitar todos os espaços institucionais, ainda que muitas vezes a gente tenha sido barrado, né, em vários locais, mas depois de muita resistência em abrir aquelas portas, as portas foram abertas e era uma coisa curiosíssima, porque tinha um corredor de mais ou menos 1 metro, e logo em seguida uma outra parede com uma outra porta, ou seja, era uma duplicação da contenção, né? Era uma parede duplicada com uma porta duplicada, sendo que atrás de uma das portas havia sido dito para nós que não havia nenhuma interna, né? A gente, ao abrir a porta, se deparou com 2 internas, uma delas com um gesso na perna que parecia ter sido feito há poucos segundos, tamanha a limpeza do gesso naquele espaço, né? Ainda com o Rafael também, uma visita na penitenciária de Lucélia, né? Onde também existia ali um corredor dentro do castigo. O castigo é um setor onde os presos cumprem o que se chama de sanção disciplinar, né? O nome já diz tudo, mas nesse corredor tinha uma porta de aço onde tinha um outro corredor formando um T, com o primeiro
ele era ainda mais lúgubre, mais sufocante, mais escuro que o primeiro. Então, eu acho que tem várias dimensões onde essa questão do segredo vai se manifestando, né? A outra questão que você coloca, que tem a ver com isso, né? Que, assim, tendo em vista essa discussão do segredo, o fato de entrar nesses espaços, seja como for, para fazer com que essa informação seja ventilada para fora dos muros, em si, já é algo bastante importante. Mas no que se refere especificamente à nossa inserção via pastoral, eu queria dizer que essa inserção ela não tem a ver pura e simplesmente como instrumentalizar a pastoral para um meio de acesso ao espaço. Não é disso que se trata. Existem questões epistemológicas e políticas da maior importância por trás disso. Eu acho que tem esse era o contraponto que eu queria também ressaltar aqui. Uma coisa é você entrar, atuar na pastoral para entrar na prisão e desenvolver a sua pesquisa com as questões que você tirou da tua cachola, né? Ou dos livros que você leu, de onde você tira as suas questões. Outra coisa é você entrar na prisão para atuar na pastoral, né? Fazer um trabalho de pastoral, que era um pouco assim como eu e o Fábio víamos a coisa, né? Desenvolver o trabalho pastoral lá dentro e, a partir daí, pensar questões, né? Incorporar essa experiência na nossa reflexão. Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu não mencionei quando estava falando da minha trajetória, mas uma das dimensões da pesquisa atual que eu tenho desenvolvido é sobre a questão da execução penal, né? Eu tenho estudado a execução penal, por isso que eu estou fazendo direito, enfim. E eu estou estudando a execução penal porque os presos me ensinaram que é importante entender a execução penal, que é uma das coisas que eles mais se interessam quando a gente entra na cadeia, enquanto agente pastoral. Eles vinham para a gente perguntar sobre os processos deles, os benefícios, a progressão, o livramento condicional, e era tamanha opacidade do sistema de justiça para eles e para mim, que não tinha formação na área, enfim, que eu fui tomando essa questão como uma questão importante para ser trabalhada, tanto do ponto de vista sociológico, quanto do ponto de vista político também, né? Então, eu acho que nisso tem uma diferença que é uma diferença fundamental entre uma entrada instrumental pela pastoral para fazer uma pesquisa X e uma atuação, né, que você faz e, a partir dali, pensa determinadas questões, pauta determinadas questões, estabelece relações de cumplicidade e aliança com aqueles atores, né? Agora, dois outros contrapontos eu queria fazer essa questão do segredo. Isso é uma coisa que ficou mais clara para mim quando eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer as pesquisas e fui me debruçar sobre os relatórios que o João escrevia, por exemplo. O Rio de Janeiro é o sistema carcerário mais monitorado do Brasil, se não um dos mais monitorados da América Latina ou do mundo. Ali tem um programa de monitoramento da magistratura, do Ministério Público, né? O Zaffaroni, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, todos eles entram na cadeia. Tem um volume brutal de informação produzida a partir dessas inspeções. E aí eu acho que tem um outro ponto que é, digamos assim, o segredo pelo excesso, né? Porque daí tem um monte de informação que ninguém faz nada com isso, os juízes não leem, os parlamentares não leem, os pesquisadores não leem. Então, tem uma questão que eu acho importante aí, porque é um jogo do poder e da dominação, enfim, se desdobra como um jogo de visibilidade e invisibilidade. O que quer dizer quando se produz tanta informação sobre as condições de confinamento nas prisões do Rio, por exemplo, e elas continuam absolutamente inalteradas nos últimos, 10 ou 15 anos, se não deterioradas, né? Então, acho que tem uma massa de informação que é importante. Isso é uma das coisas que me motivou a trabalhar esses materiais, né? E a outra questão e com isso eu concluo essa intervenção, é sobre relativizar um pouco essa necessidade de entrar para saber o que está acontecendo, né? Uma vez que existe essa massa de informações, existem outras estratégias. Você não precisa estar lá dentro para ver determinadas dinâmicas, mesmo porque, dependendo de como você entrar, você só vai ver determinadas coisas. Se você entra como uma visita familiar, você vai ver uma determinada prisão. Se você entra como um advogado de um sentenciado, você vai ver uma determinada prisão. Todas as entradas têm os seus viés. Existem entradas que você não precisa pôr o pé lá dentro. Por exemplo, como eu estou tendo a experiência de tanto analisar os relatórios produzidos por esses atores, né, diversos,
quanto a partir da análise dos processos de execução penal. Então, eu acho que também é importante desmistificar a entrada na prisão e ver como ela está por toda parte, na verdade. Para você entender, você só precisa, enfim, começar a pegar um fio e começar a seguir. A execução penal, como o Rafa falou, é de fato uma questão central, e eu acho que é muito importante de que tenha cada vez mais gente se debruçando bem sobre essa questão, porque eu acho que é a parte que geralmente as pessoas esquecem, que é o envolvimento do Poder Judiciário nessa questão toda, né? Porque por mais que a administração penitenciária seja por várias vezes demonizada, eles não têm a chave da porta, né? Eles só têm que cuidar de quem é posto lá dentro, e a gente tem que saber quem é que coloca lá dentro e, mais ainda, quem é que não deixa sair, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, especialmente, a gente tem uma questão que está muito dada a partir da própria estrutura, né? A gente tem, não sei o número agora, mas acho que são aproximadamente 30 varas criminais no estado do Rio e uma vara de execuções penais. Então, né, isso é uma coisa que eu falo até para os presos. Eu falo, qualquer lugar que você tem 30 portas de entrada e uma porta de saída, a matemática não tem como ser diferente, né? E é uma porta de saída muito controlada, né? Muito complicada. A gente sabe que para tirar as pessoas lá, a gente cansa de ter casos aí de... Você leva a pessoa está numa questão gravíssima de saúde, você leva 8 laudos diferentes comprovando a situação dela e mais não sei quantos laudos técnicos mostrando que essa pessoa não tem condição de ser tratada ali dentro. Chega na mão do juiz e ele fala, tá, mas eu preciso de um laudo. Mas a gente mandou 8. Eu fico muito satisfeito sempre, cara, de ver produção de qualidade, sabe? Ver gente tratando com responsabilidade e dá maior prazer da gente continuar produzindo o máximo de documentos possíveis, sabe? Porque o que eu gosto de fazer é isso. Eu sempre, desde o primeiro relatório que eu escrevi, eu sento pensando, cara, alguém um dia vai ler esse relatório. E é um material de trabalho interessantíssimo, porque você vê a partir dos documentos, dos diversos documentos, o olhar que as diferentes instituições lançam sobre essa população, sobre os espaços prisionais. Tem relatórios, né, especialmente do Poder Judiciário, que a gente vê de inspeções em cadeias, que nada mais são do que marcar campos, né? Água, X. Comida, X. E não avança além disso, né? Isso também diz muito mesmo. Assim, pensando que na produção de vocês, acho que tanto a produção acadêmica, né, quanto nos próprios relatórios do mecanismo, fica muito claro que essa questão da opacidade de dados, de informação, de fluxos, né, de pessoas, de documentos, né, é uma das principais características do sistema prisional. Então, assim como a polícia, né, a prisão é uma instituição que busca uma certa autonomização e rechaça esse controle externo, né? Mas acho que, ao contrário dessa espetacularização, né, do massacre policial nas ruas, a prisão produz o que o Fábio estava falando, né? A coisa do massacre silencioso. Ele fala isso num dos textos dele. A proposta é que vocês falem um pouco sobre como essas duas questões estão relacionadas. Essa questão da manutenção do segredo e esse processo de fazer definhar, né, do cárcere, né, de não ter saída, né, pensando, por exemplo, os temas que já brotaram aí na fala de vocês, né, da insalubridade, das doenças e da questão das mortes por causa indeterminada, que é o tema que o Fábio disse que vem trabalhando, né, mais recentemente. Então, eu acho que essa questão das mortes, né, tem uma discussão para pegar um pouco a questão que o Rafael levantou, né, da visibilidade e da invisibilidade. Tem, eu acho que no polo, digamos, da visibilidade, o que está ali sempre, digamos, vazando da prisão é a questão dos massacres, né? Eu acho que é sempre o que ganha mais e, de fato, tem que ganhar mesmo, porque o negócio é terrível, né? Mas o que me interessa um pouco é tentar ver o que escapa desse polo, né? E que não entra na discussão, digamos, mais ampla, né? Primeiro, acho que é preciso dizer que a prisão ela está conectada com vários regimes de produção da morte diferentes. Então você tem os conflitos entre facções, é um regime de produção da morte específico. Você tem desaparecimentos dentro das prisões, como o que ocorreu nos massacres em Manaus e em Roraima, lá no começo de 2017, salvo engano, tem casos de desaparecimentos, né? Você tem essas mortes por doenças, que é o que, enfim, particularmente tem me interessado. E aí, quando você observa o número de mortes por doenças, que é algo que não aparece, né, é altíssimo, né? Então tem números bastante assustadores de mortes por doenças nas prisões, tendo em vista todos os estados da federação.
E aí essas mortes, a discussão é um pouco essa, né? O que significa, afinal de contas, morrer naturalmente dentro das prisões, tendo em vista o não fornecimento de água potável, o fornecimento de comida podre ou de pouca comida, a completa ausência de medicamentos, que, aliás, só um parênteses, né? É muito curioso que você observa a ausência de medicamentos para várias enfermidades, mas algumas unidades estão atochadas de medicamentos psiquiátricos, né? Uma discussão também que eu já venho fazendo em uma outra direção, né? No sentido de pensar esses medicamentos como gestão de população de espaço precário e superlotado. Mas, enfim, em resumo, você tem torturas de múltiplas ordens, em múltiplas escalas, que vão, na verdade, produzindo essas mortes por doenças. Me parece muito difícil pensar as mortes por tuberculose ou por várias outras doenças que não seja relacionado à pouca circulação de ar, à superlotação, à umidade, mofo e bolor, à péssima alimentação e por aí vai. E, portanto, a própria existência da prisão enquanto prisão, né? Essas mortes, elas são o efeito da prisão enquanto, como a prisão é, né? E aí o que me chama muito a atenção, então você tem uma primeira dimensão, que é a dimensão da produção dessas mortes, e, na verdade, de como as condições carcerárias fomentam a produção, mas também a disseminação de determinadas enfermidades pelas próprias condições de funcionamento das prisões. E aí você tem uma segunda discussão, que é a discussão que eu tenho me interessado mais no momento, que é a discussão do processamento dessas mortes, da categoria mobilizada pelos estados para classificar esses óbitos, né? Das categorias que aparecem nas certidões de óbito. Especificamente sobre a categorização dos óbitos, né, pelos estados, sempre aparece a questão das mortes naturais e das mortes por causa indeterminada, né? E a discussão que eu tenho tentado fazer é, na verdade, pensar como que essas categorias, na verdade, elas operam como categorias de ocultação, né? Exatamente porque elas, na própria enunciação da categoria, ela invisibiliza as torturas sistemáticas, a violação de direitos, esse processo nefasto de manutenção das pessoas em espaços insalubres e a própria política desse fazer definhar, né? Que é um pouco que eu venho chamando, é um pouco essa questão da política do definhamento, né? Como que, e que, na verdade, em linhas muito práticas, significa dizer que, na verdade, as condições de funcionamento da máquina carcerária vão produzindo vidas que vão definhando paulatinamente, progressivamente, no passar dos dias, né? Não é uma morte súbita, é uma morte lenta, gradual, morosa, que vai se dando exatamente no cruzamento dessas várias dimensões. Aí, para finalizar, para não me estender muito, eu acho que a questão das parcerias, seja com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, especificamente do Rio de Janeiro, estou me referindo aqui, seja com a Defensoria Pública, seja com familiares, seja com a pastoral, eu acho que tem uma questão importante nessas parcerias, porque, na verdade, essas parcerias, em certa medida, é o que possibilitam um certo desvelamento dessas arbitrariedades estatais, né? Em certa medida, é toda uma rede que vai se armando entre múltiplos atores, onde, na verdade, o que está no coração do nosso problema é a produção de dados contra o Estado. Acho que esse é o problema central da história, né? Porque não basta dizer, tudo bem, isso aqui é uma morte natural, mas o que significa? Quer dizer, isso aqui não é uma morte natural, né? É preciso mostrar e demonstrar como se produz essas mortes que depois vão ser categorizadas como naturais. Eu acho que, na verdade, a potencialidade das parcerias, né, e desse saber que é fruto desse cruzamento e que é indissociável disso, não existe saber nesse sentido produzido pelo autor individual, né, mas é um saber que só pode ser construído nessas interfaces com os outros, né, e com os vários outros. Eu vejo essa questão do massacre silencioso e mesmo dessa tortura cotidiana que tem nas prisões, enfim, a partir de uma dupla chave, de repente, a gente pode pensar essa questão. De um lado, como eu disse, né, existe uma proliferação de informações e políticas de registro, né, desse tipo de ocorrência, seja por meio dos relatórios de inspeção, seja pelos documentos oficiais mesmo, pelos trâmites burocráticos ali da administração penitenciária, que gera um efeito de uma documentação que oculta, ou políticas de transparência que produzem opacidade. É uma coisa um pouco contraditória, mas é o que, por exemplo, na pandemia isso ficou evidente. Inclusive, eu trabalhei com a professora Camila Prando, da UNB, né, analisando as políticas de transparência, né, dos dados da pandemia pela administração prisional, comparando no Rio
e no Distrito Federal, né? Eu acho que fazer a crítica e a análise dessas políticas de transparência e registro que geram ocultação é importante. A outra dimensão é sistematizar, eu acho, o existente. Eu acho que e aí, nesse ponto, a gente se aproxima um pouco do que é o horizonte e o fundamento, enfim, o mote do CAAF mesmo, né? Essa produção de informação forense, enfim, tem uma série de informações disponíveis que precisam ser sistematizadas, das quais é preciso tirar consequências, enfim. Eu acho que parte do trabalho analítico também tem a ver com isso, e como o Fábio dizia, também produzir novas informações, né? Documentar registrar e documentar e sistematizar o que o Estado oculta através dos seus próprios registros, né? Então, só para enfatizar que a política do silêncio, do segredo, não necessariamente é esconder embaixo do tapete, mas muitas vezes ela vem travestida de uma política de transparência. E aí a gente precisa fazer a crítica dessas políticas de transparência, eu acho. Eu, sem querer atravessar o João, mas já atravessando, que eu acho que tem a ver com o que você falou, a gente vai perguntar em seguida especificamente sobre a pandemia, né? Mas eu não sei se você entende isso. Na verdade, eu tenho acordo com você quando você fala, né, que também faltam dados, mas também há uma produção de dados que oculta, que eu não sei se dá para chamar isso de uma politização desses dados ou de reanalisar esses dados de maneira que politize essas vidas ou politize esses processos, né, de encarceramento. O que o João chamou a atenção no começo sobre a questão dos presos políticos, né? E me parece que a construção da ideia de preso político tem muito a ver com concatenar essas informações, né, de maneira justamente a politizar esses processos de encarceramento e esses processos que se passam no interior do cárcere também. Então, essa transição, né, do comum para o político tem a ver com reorganizar esses dados disponíveis, produzir novos dados e reorganizar essas análises de forma a politizar as vidas mesmo, né, e esses processos. Então, enfim, não sei, jogando para o João. Assim, eu acho que a gente acabou trabalhando muito também essa questão, né, lá no mecanismo, na produção do relatório temático que a gente fez no ano passado, né, que nós produzimos um relatório temático e um relatório anual todo ano, né, e no ano passado a gente não teve como escapar do tema pandemia, né? Ficaria impossível a gente falar sobre qualquer outra coisa, inclusive pelo impacto que isso teve no próprio trabalho, né? Nós ficamos sem realizar visitas por quase 8 meses, né? Por uma decisão nossa também e por uma orientação geral, né? A gente, antes de retornar às visitas presenciais, a gente desenvolveu todo um protocolo de biossegurança. A OPAS, né, que é o braço da OMS aqui na América Latina, revisou esse protocolo para a gente, né, para a gente garantir, porque a gente tinha não só o medo da gente se contaminar, mas a gente tinha um medo maior ainda da gente levar o vírus lá para dentro, ou até mesmo de fazer o vírus circular, porque as nossas inspeções sempre tiveram a característica de andar a cadeia inteira. E atualmente não tem sido assim. No último ano não tem sido assim, né? A gente teve que rever muito isso, né? E um dos impactos que teve foi, na falta de visita, foi agora como é que a gente vai se debruçar nisso, né? Como é que a gente vai monitorar sem monitorar, né? Sem estar lá. E uma das coisas que a gente fez foi, em parceria com a Frente Estadual pelo Desencarceramento aqui do Rio, a gente lançou a plataforma Desencarcera, que é uma plataforma online para recebimento de denúncias, que ajudou muito, né? O mecanismo, felizmente, é um órgão que tem uma proximidade muito grande com os familiares, né? Na verdade, não gosto nem de falar em proximidade, porque se não fossem as familiares, não existia o nosso trabalho, pelo menos não do jeito que a gente consegue fazer e do jeito que a gente quer que seja, né? E para a produção desse relatório temático, a gente se debruçou muito sobre os óbitos durante a pandemia, né? E aí o trabalho do Fábio também nos ajudou muito a poder fazer uma análise um pouco mais qualificada, porque essa política de definhamento fica muito óbvia, né? A gente se debruçou nos óbitos do período da pandemia e, para nossa surpresa, a gente esperava uma tragédia. Quando a coisa chega, a gente espera uma tragédia, fala assim, pronto, esse negócio vai entrar lá dentro, vai matar todo mundo. Por um lado, que bom que não foi assim, mas por outro, que ruim o que a gente descobriu no meio do caminho, né? Porque essa política de definhamento fica muito clara. Vou dar um exemplo aqui, uma questão que a mim chocou muito, a nós todos na equipe chocou muito, a questão da alimentação, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe
que quem banca a alimentação do preso não é o Estado, né? São as famílias. Acho que isso em todos os outros estados também se repete. Mas o tempo que os presos ficaram sem visita, né, durante a pandemia, sem receber custódia, sem receber uma refeição decente por semana, dependendo exclusivamente da alimentação que o Estado fornece, causou uma verdadeira tragédia, né? Primeiro que no final do ano a gente culmina em novembro com a maior crise no fornecimento de alimentos que o sistema penitenciário do Estado do Rio já teve, e o reflexo disso é que a gente, se debruçando sobre a documentação dessas mortes, né, a gente teve que reduzir basicamente para 2 documentos, que é a declaração de óbito e são os boletins de atendimento médico, né? As declarações de óbito, em geral, é causa da morte natural ou indeterminada, né? Indeterminada é o que mais aparece. E nos boletins a gente consegue algumas pistas. A gente achou uma taxa muito grande, salvo engano meu, foram 19 ou 20 que constavam no boletim de atendimento que estavam em estado de desnutrição, subnutrição ou desidratados. As comorbidades fizeram a festa, porque a pessoa às vezes testava negativo, mas ele estava com tuberculose, ele era soropositivo, ele tinha alguma doença crônica que perdeu completamente o acompanhamento, né? Porque essa política se sofistica e avança nesses momentos, né, de pandemia, porque a falta de profissionais médicos que a gente tinha nas unidades se agravou, porque o Estado do Rio, por exemplo, optou por pegar os poucos médicos que tinham lotados nas unidades e fazer uma equipe volante, que está em vigor até hoje, né? Agora a gente já tem aí pequenos passos à implantação do PNASP, que é a Política Nacional de Assistência à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, que alguns municípios já aderiram, né? O município do Rio está aderindo em algumas unidades, os outros municípios do interior, alguns já conseguiram instalar as equipes e outros estão avançando. E, novamente, também é insuficiente, né? Porque a gente tem uma estrutura de saúde no sistema prisional do Rio que ela é toda focada no pronto-socorro geral Hamilton Agostinho Vieira de Castro, que é dentro do complexo de Jericinó, e ele tem a estrutura de uma UPA. Por muitos anos era chamado de UPA, né? Ele virou pronto-socorro geral, depois quando mudou a OAS que administra, né? É terceirizado, e é uma estrutura de pronto-socorro que não tem a menor condição de tratar de uma questão que seja minimamente mais complexa, né? Então você tem toda uma estrutura que favorece muito esse deixar morrer, né? Isso é muito impactante a gente imaginar que no ano de 2020 a gente teve um quantitativo de pessoas que morreram de fome, basicamente, né? Porque a causa é indeterminada porque foram outras questões, mas é a falta de uma alimentação, é a falta de água potável, né? Que também não tem, nenhuma unidade tem, né? Essa é uma coisa que é básica e às vezes a gente esquece de ressaltar, né? Que não tem fornecimento contínuo e ininterrupto de água em quase nenhuma. Não vou falar em nenhuma, que pode ser que uma ou duas tenham, né? Das mais vazias. Recentemente saiu uma resolução do CNPCP que fala que é para proibir misturador e registro nas celas, né? Sob a desculpa coringa do sistema prisional, que é questões de segurança, porque as pessoas podem transformar um registro de metal numa arma. Essa resolução, quando eu li isso, eu dei aquela risada triste, porque assim, não tem registro em nenhuma unidade, porque o preso no estado do Rio ele não controla o próprio chuveiro ou a própria descarga, isso não existe, né? E não é uma coisa que foi sendo deteriorada, porque, né, muitas vezes tem esse discurso também, o preso não é dele, ele quebra tudo. Não, quando em 2016, quando inaugurou a cadeia de Resende, a gente fez uma fiscalização lá antes de inaugurar, quando não tinha nenhum preso ainda, e a cadeia recém-construída já foi construída sem registro, sem descarga, sem nada. Então, isso já faz parte do planejamento, né? E já tinha infiltração. Exatamente. E a gente foi para lá, eu estava na defensoria ainda, a gente foi para lá ouvindo um discurso da SEAP que vocês vão adorar, tá tudo pronto lá, tá lindo, tá maravilhoso. E a gente chegou lá, fizemos um relatório com uma série de irregularidades antes mesmo de receber, né? Fora as outras irregularidades, né, que foi construído dentro de uma reserva ambiental, né? Eu não sei até hoje quem foi que autorizou isso, mas não tinha sido autorizada a construção, né? E aí começa um processo judicial, e aí quando finalmente o juiz decide, realmente não pode, porque a reserva ambiental, a cadeia já está pronta. E aí vai fazer o quê? Eu queria dar um pitaquinho sobre essa questão que a Desirê colocou sobre a questão da política. Eu acho que, enfim, a gente sabe, né, que política e saber, informação e conhecimento estão sempre
ligadas, né? Mas muitas vezes quando a gente fala disso, as pessoas podem associar uma ideia de que politizar é mostrar o outro lado, mostrar o lado deles, mostrar o nosso lado, uma outra versão, uma outra narrativa. E o que eu acho é que nessa política se implica uma relação com a verdade mesmo, né? É uma política de produção de verdade, né? Então, eu acho que tem uma missão ética, política, da produção de conhecimento com rigor, com critério, né? Com metodologia. Posso só fazer um comentário em cima do que eu acho que o João colocou questões, essa coisa da cadeia podre, né, antes de ser inaugurada, que eu acho que é uma discussão importante, que é uma discussão em relação ao projeto arquitetônico das unidades prisionais, né? Como que, na verdade, o próprio projeto arquitetônico, ele fomenta a produção e a disseminação de enfermidades entre a população, né? Exatamente na medida em que ele inviabiliza a circulação de ar, a entrada dos raios solares e tal, o que, por exemplo, para a tuberculose é chave, né? Então, acho que tem uma discussão a partir daí, porque é curioso, quando eu narrei lá no começo aquela unidade que eu e o Rafael visitamos da parede duplicada, eu fiquei me perguntando, né? Afinal de contas, como é que esse negócio veio parar aqui? E, na verdade, a resposta que a gente obteve da direção era que era uma falha do projeto arquitetônico, né? Mas talvez a gente poderia entender como o êxito, né, do projeto arquitetônico nesse sentido. E eu acho que isso coloca uma questão da maior importância, que é uma total incompatibilidade entre saúde e prisão, né? Eu sempre me questiono se, assim, do ponto de vista da urgência, de que as pessoas que estão lá dentro precisam de um medicamento, de uma bolsa de colostomia, de uma cirurgia, de uma coisa urgente, porque senão de fato vai morrer, faz toda a diferença que entrem equipes médicas, que entrem medicamentos e tal. Agora, de um outro ponto de vista, né, desse ponto de vista da total incompatibilidade entre saúde e presídio, a única política de saúde possível é uma política de desencarceramento, não existe outra. A única política de saúde para as prisões é retirar as pessoas de dentro das prisões. E eu acho que isso tem a ver com uma questão, não sei se vocês até falaram que iam perguntar, mas que eu acho que o João, em certa medida, já bola, que é uma questão curiosa essa da pandemia, né? Porque a princípio, como ele mesmo disse, a gente achava, e eu lembro, né, João, que a gente até fez uma entrevista com vocês, teve várias conversas, enfim, a gente achava que ia ser um massacre, inclusive eu, Rafael Godoy, Fábio Araújo, e salvo engano, Ricardo Campelo também, a gente escreveu um texto cujo título tinha um massacre. E, de fato, o massacre pela disseminação da Covid não ocorreu, mas ocorreu por outra chave, né? Que é um massacre relacionado à suspensão das visitas e, portanto, à falta de alimentação, como o João colocou. É um massacre relacionado ao fato de que em determinadas unidades os presos com sintomas foram alocados nas celas do castigo, ou seja, o que era para ser uma medida profilática foi convertida num processo de castigo. Medidas que até então pareciam sepultadas, como, por exemplo, o uso de containers, vieram à tona de novo. Isso foi alvo de discussão, mesmo o Brasil, inclusive, já sendo julgado em cortes internacionais por causa disso. Então, na verdade, é muito curioso, porque o processo de gestão da pandemia e várias dessas medidas vieram justificadas, né, pela necessidade de isolamento da população carcerária, na verdade, alarga o espaço da morte, né? E só complementando também, né, nesse sentido, o Fábio trouxe uma informação que realmente é muito importante, né, que muitos dos sintomáticos ou possíveis casos de Covid foram alocados nos locais de castigo, né, ou seja, os piores locais da unidade, né. Isso impactou também com a piora no acesso ao atendimento de saúde, né, que já era ruim, já era comum a gente ouvir de quem está preso falar, não, eu só aceito pedir atendimento médico quando eu estou para morrer. Durante a pandemia, alguns nem isso, porque a desculpa, a justificativa da pandemia de que a pessoa precisa ficar numa quarentena para cada movimento que ela faz, acabou se configurando também num castigo para quem pedia atendimento médico. Porque o preso está doente, ele precisa ir até o pronto-socorro. Ele vai ter um atendimento que não resolve muitas vezes o problema dele, e quando ele volta, ele ainda tem que passar pela quarentena de ficar 15 dias numa cela de isolamento. Ele não vai ter nem a solidariedade dos companheiros de cela, que normalmente, né, faz com que as pessoas sobrevivam lá dentro. São eles que se mantêm vivos lá dentro, né? Essa rede de solidariedade que geralmente é a diferença entre a vida e a morte mesmo.
Escutando vocês falarem, eu lembrei do Chalub, no Cidade Febril. Ele vai tratar de uma epidemia também, né, de febre amarela. E ele fala justamente sobre essa questão de se pensar toda uma política para erradicar a doença, né? Porque a doença era uma doença que afetava muito mais pessoas brancas, né, os imigrantes, do que os negros. Então, resolver o problema da epidemia tinha a ver também com a própria política de branqueamento, né, estabelecida na época. E que a tuberculose, na época, era uma doença que matava muito mais, só que matava muito mais pessoas pretas, porque tem a ver com a insalubridade, né, com a precariedade da vida, e que era uma doença que era simplesmente negligenciada, né? E aí a gente pensar que hoje a tuberculose é uma doença que está resolvida, mas não dentro das prisões, né? E aí me lembrou que acho que, né, na entrevista que vocês fazem com o João e com mais uma menina... Com a Graziella. Um de vocês dois fala isso, assim, a gente não sabe até que ponto essa pandemia vai se resolver do lado de fora, né, eventualmente, quer dizer, vai ter algum controle, mas nas prisões ela vai perdurar, né? O que a gente ia perguntar sobre a pandemia era essa relação entre opacidade, né, e essa insalubridade programática programada e programática que vocês estão descrevendo, elas já eram bastante constitutivas, né, dessa agenda de pesquisa, né, de estudos e da própria intervenção nas prisões antes da pandemia, né? E aí, acho que todo mundo concorda que a pandemia agrava, né, ambos os processos, a relação entre eles. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês têm acompanhado essa questão da pandemia nas prisões, né, considerando tanto João já adiantou que o mecanismo, né, deixou de ir, mas que tem os boletins, né? Rafael falou também do estudo sobre os boletins. Então, considerando que o Estado produz de informação, como vocês têm desenvolvido formas de acompanhar, né, e de produzir conhecimento sobre esse contexto. No caso do Fábio, eu me recordo muito do texto que você escreve com o Fábio Araújo, da causa determinada, a prisão, né? Acho que chama isso o texto. Que acompanha o fluxo, né, de uma pessoa que morre. Então, assim, queria que vocês contassem um pouquinho, processualmente mesmo, como é que vocês têm trabalhado. Olha, eu fui bastante atento às políticas oficiais de informação, né? Então, acompanhei os boletins do Rio, especialmente, né? Mas também os materiais do DEPEN, e acompanhei de perto o trabalho do mecanismo estadual, que fez um trabalho brilhante, apesar de não entrar por muito tempo, era ainda a fonte mais confiável de informações sobre a real situação lá dentro. E no momento posterior, quando as visitas começaram a retornar, enfim, contactar os familiares que estão aí, são parceiros, né, nossos, para saber o que eles estavam conseguindo descobrir a partir do retorno das visitas e coisas do tipo, né, conversas com egressos, contatos nossos que a gente tem para verificar e levantar informações sobre como foi e como estava sendo, né? Eu acho que, e aí nesse ponto tem duas coisas: documentar como é que foi no momento em que ficou tudo fechado, né? E é importante também documentar como está sendo esse retorno, né, ao normal, né? Porque esse retorno é já sob uma configuração muito diversa, né? As condições da visitação muito alteradas, e interessa também entender qual foi o impacto da pandemia, né, nessa política de permeabilidade da prisão, de transparência da prisão. Eu acho que aí a gente tem ainda um bom trabalho pela frente para conseguir sistematizar. Recentemente eu escrevi um texto com o Fábio Araújo, que é pesquisador da Fiocruz, um textinho que se chama Uma Rua na Favela e uma Janela na Cela, né? Precariedades, doenças e mortes dentro e fora dos muros, onde a gente está fazendo uma reflexão ali, que tem a ver com isso, com essa questão que você colocou, né, que você comentou, porque se trata exatamente de, tendo em vista o cenário da pandemia, né, tentar entender quais são os nexos que articulam periferias do ângulo das precariedades estruturais, né? Então, por exemplo, densidade populacional, lugares pouco ventilados e mal iluminados. Não vou entrar aqui no detalhe, mas, enfim, tudo isso para dizer que, do ponto de vista de como foi o processo, por exemplo, esse artigo foi recentemente publicado, então ele é interessante para exatamente tentar vislumbrar como foi esse processo de produção ao longo desse último ano, né? Então, de um lado, tem toda essa rede, né, essa reflexão feita, pesquisadores, o Rafael Godoy, Ricardo Campello, uma série de, a Camila Prando, enfim, e também com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Eu também tive alguns contatos com a Defensoria Pública aqui de São Paulo, não poderia deixar de dizer que foram muito importantes. Na reflexão das prisões, isso foi decisivo. Por outro lado,
nessa reflexão sobre as periferias, é o que está em discussão para a gente, uma certa distribuição diferencial da morte, porque é uma falácia que a pandemia matou igual, não matou igual, a pandemia mata diferencialmente em determinados territórios urbanos e determinadas populações negras, pobres e periféricas, que são, não por acaso, as populações que superlotam as prisões, né? Mas para a gente foi muito importante no que se refere. A gente fez um trabalho muito próximo com médicos de saúde da família da favela da Rocinha, né? Eu, Fábio Araújo e Paula Galdense, onde a gente seguiu um pouco o que estava acontecendo no território e as mortes por conta desses médicos. E é curiosíssimo, porque esses médicos eles estavam fazendo algo muito importante e muito interessante, que era a contabilidade dos mortos. Então, os dados que eles tinham, que eles levantaram, era totalmente diferente dos dados que eram publicizados pelo poder público. Então é curioso, porque tem um jogo aqui entre, né, o mecanismo, os médicos de saúde da família, a pesquisa, enfim, a defensoria, uma série de atores que vão se articulando, né, em torno da produção desses saberes e que, a meu ver, isso é muito importante, porque eu acho que permite deslocamentos de 3 ordens, digamos assim, né? Um primeiro deslocamento, eu acho, no campo acadêmico mesmo, total questionamento das supostas divisões entre intervenção política e produção de conhecimento, né? Mas, para além disso, a constatação de que muitos dos nossos problemas de pesquisa, eles, na verdade, resultam dessas experiências coletivas de ação e de pensamento. Num segundo campo, que é o campo das lutas sociais e políticas, né, eu acho que o que concerne a gente, enquanto pesquisador, é exatamente produzir materiais que ressoem em lutas mais amplas. Então, quando o João me diz que a noção de política do definhamento serve para alguma coisa, porra, que bom, porque de fato é um pouco para isso que isso foi concebido, né? Então, o que nos concerne é produzir determinados instrumentos, análises, que possam ressoar e ser mobilizados por outros atores, do mesmo modo que esses outros atores, como mecanismo, produzem conhecimento, e esses instrumentos que eles produzem também servem muito para a gente. É quase que um movimento cruzado, né? E, por fim, eu acho que aí, do ponto de vista epistemológico mesmo, né, das nossas questões, é tentar pensar qual é o estatuto desses saberes, que, no final das contas, eles como que não deixam de ser, ao mesmo tempo, né, o efeito e um instrumento de luta política, né? Agora, isso que você fala aí da produção diferencial da morte e da produção de conceitos, me veio na cabeça a coisa da aglomeração legal que o mecanismo coloca no relatório, que eu achei muito interessante. Falar um pouquinho, João. Isso é uma coisa que, assim, imediatamente, né, a gente deu de cara com esse muro, né? Porque quando chega a pandemia oficialmente aqui, a gente vê, né, sendo repicado em todos os meios de comunicação possíveis, né? Como conter a pandemia? Manter o distanciamento social, manter as mãos limpas, higiene, e a gente vai vendo os pontos um por um, né? E fala, cara, não tem condição de cumprir nenhum desses pontos no sistema penitenciário, né? Da maneira que está. E de maneira muito honesta, né? O Fábio colocou aqui, tem isso, né? A gente resolveu se posicionar, inclusive esse relatório temático, ele nasce na semana que chega a pandemia, a gente prepara uma nota, né? Para poder colocar esses pontos todos. Com o tempo, essa nota vai sendo atualizada e viram boletins que a gente vai tentando fazer semanalmente. E depois de um certo tempo a gente vê que não tinha mais condições, porque esses boletins já estavam saindo com tamanhos gigantescos, né? E a gente vê que tem material ali para um relatório temático, a gente acaba condensando isso num documento que seja mais digerível do que o monstro que ele estava virando, né? Pelo menos na minha cabeça a argumentação era, olha só, acabou qualquer jogo de cintura que vocês possam ter para manter as pessoas presas nesse contexto. Sinto muito, se quisesse manter as pessoas presas nesse contexto, vocês tinham que ter um sistema minimamente adequado para que pudessem se cumprir as medidas mais básicas. Eu sublinho novamente o que o Fábio falou mais cedo, a única solução é o desencarceramento mesmo. Isso não tem condição. E a gente começa analisando os pedidos que vão sendo feitos, né, os pedidos coletivos que vão sendo sistematicamente negados, né? E aí, novamente, surge aquele velho coringa, que é a questão de segurança, que é aquele terror do senso comum de a gente vai botar bandidos na rua, isso vai estourar a criminalidade, como se
o número maior de pessoas na cadeia tivesse reduzido em algum momento da história do mundo a criminalidade em algum lugar, né? Isso nunca aconteceu. E sendo que na pandemia o que aumenta é mais a letalidade policial do que a criminalidade. Exatamente. E as pessoas que saíram, por exemplo, no início da pandemia para o VPL, para o trabalho extramuros, né, e que estão até hoje numa situação suspensa, não retornaram e não sabem se vão ter que retornar, se não vão ter que retornar, essas pessoas todas estão na rua e a gente não registrou nenhum aumento da criminalidade a partir delas, né? Em especial que são pessoas que estavam em final de cadeia já, né? Você vai dizer para mim que vai voltar a delinquir o cara que sai para trabalhar e volta para a cadeia todo dia, por conta própria, sabe? Então, isso não faz o menor sentido, nem nessa argumentação tosca, né, que é utilizada pelo judiciário. Mas os pedidos são sistematicamente negados, via de regra, né, com a mesma argumentação de que não podem ser concedidas liberdades de maneira coletiva, que isso tem que ser feito nos pedidos individuais, e assim... É uma forma de inviabilizar, na verdade, né? E aí a gente resolveu nesse título, na verdade, né? Esse aglomeração legal e morte indeterminada, isso vem de um texto de uma membra da nossa equipe, que é a Ionara Fernandes, né? E quando a gente estava montando o esqueleto desse relatório, ela falou, bota provisoriamente isso aí que eu usei num artigo, a gente olhou na hora e falou, pô, não, é isso, essa vai ser a espinha dorsal desse documento, porque é exatamente isso. Não tinha espaço físico para todo mundo, as pessoas tinham que alguém tinha que estar em cima da cama para poder ter circulação, né? E é isso, a via de regra são 2 pessoas por cama, né? Isso já tem a contagem de vagas aqui é feita com critérios absolutamente esvaziados, apesar da gente ter diversas recomendações legais para o que configura uma vaga, né? A própria LEP fala em 6 metros quadrados para uma cela individual, então a gente usa isso como parâmetro, mas isso não é respeitado em nenhum lugar. Em todos os lugares, quando a gente pergunta qual é o critério para contagem de vagas, é o número de camas. Tá, mas tem 2 galerias que estão cheias de cama quebradas. Reduz a vaga quando quebra uma cama? Não, aí não. Então, assim, não há critério, né? Tanto que tem unidades que mudam a sua taxa de ocupação ao longo da história. No estado do Rio, a gente sobe, desce sem ocorrer nenhuma regra. Teve uma ocorrência em um determinado momento que ampliaram a vaga, a capacidade de todas as unidades, passando a computar como vaga as celas de inclusão, de enfermaria, enfim, que eles não eram, porque são celas que estão disponíveis para aquela população, né? Para uma certa capacidade, elas não ampliam a capacidade. Em algum momento elas começaram a ampliar a capacidade, enfim, assim que se expande o sistema carcerário. Ou construindo um triliche no lugar do beliche, esse tipo de tática, né? E a gente esbarra numa questão, né, que assim, é muito óbvio que o poder judiciário, né, tanto pelo lugar onde está, né, quanto pela sua atuação, não é suficiente para solucionar esse problema, né? Pelo contrário, né? A gente sabe que ele alimenta ele, mas, por exemplo, a questão do banho de sol, né? A gente tem aqui no estado do Rio uma ação civil pública da Defensoria que tem sentença já há anos em que o Estado é obrigado a fornecer banho de sol diário por 2 horas em espaço adequado, aberto, etc. Só que essa é uma sentença que, na prática, ela é inexequível, porque você vai ver a realidade de qualquer unidade. Se você tiver uma direção e uma equipe que queiram e falam assim, a gente vai cumprir essa sentença e vai dar banho de sol diário por 2 horas para todo mundo, ele não vai conseguir fazer mais nenhuma outra atividade, porque a gente tem, em média, né, tem unidades com 1.500 presos, aí você vai ver a turma de agentes, são 4, 5, então você não tem nem pessoal suficiente para fazer a movimentação dessas pessoas na cadeia, e você não tem espaço suficiente para fazer isso. Mas a sentença está lá, né? E o Estado é condenado a pagar multa para cada dia que descumprir. Se alguém sentar para calcular isso, vai ser uma nova crise no Estado do Rio. Então é isso. Assim, esse é um dos exemplos que mais fala, o Poder Judiciário acabou aí, né? Isso devia ser um atestado de falência, né? Da mesma maneira que você comprova para as pessoas que determinado preso não tem condição de estar nesse espaço porque ele vai morrer. Mas espera aí, é uma pessoa de altíssima periculosidade. Por questões de segurança, eu preciso de mais um laudo, sabe? E é isso, essa briga com o judiciário, né? E o pessoal da Defensoria Pública e os advogados que enfrentam isso, porra, tiro meu chapéu para quem tem, né,
energia para fazer essa briga, porque é muito dar murro em ponta de faca, sabe? Na verdade, é dar testada em ponta de faca, porque o murro não contempla mais, né? Você dá com a testa na ponta da faca, porque é uma luta muito infrutífera, né? As pessoas continuam fazendo e vale a pena, porque é isso, né? Se a cada 100 pedidos a gente conseguir tirar um, foi uma vitória, né? Então, entre o executivo e o judiciário, tem um jogo de empurra, né? Porque o executivo fala, eu não tenho como melhorar as condições aqui, porque a justiça me sobrecarrega de gente presa e eu não tenho condições de dar conta. E, por outro lado, a justiça diz, eu só dou a sentença e faço cumprir a lei. Quem tem o dever de oferecer as condições adequadas é o executivo. E nesse jogo de empurra, ninguém é responsável por nada e as condições se deterioram desse jeito, né? Exatamente. E o que parece uma disfunção, que a gente poderia ver de um ponto de vista legal ou institucional ou racional legal, uma disfunção, um problema, digamos assim, de concertação de instituições, na verdade, é uma arquitetura altamente sofisticada de desresponsabilização das autoridades, né? Assim, politicamente, acho que é o problema que é central, né? Está no coração da prisão. Politicamente, tanto o mecanismo, outras organizações, né, pediram o desencarceramento, né, como política para a pandemia, por exemplo, né? Mas o desencarceramento é política para todo um espectro de pessoas, né, dentro e fora do universo prisional, que acreditam nisso que a gente está falando aqui, né? Tem esse mecanismo que não leva a nenhum lugar, é necessário abolir as prisões. Por outro lado, tem todo um cotidiano do trabalho que tem a ver com mitigação, né? Com suavizar os efeitos da prisão. E aí eu acho que é o dilema entre reforma e abolição, que é central no tema da prisão, como é no tema da polícia, né? Mas no caso da prisão, a reforma está no nascimento dessa instituição, como fala o Foucault, apesar de que a gente pode pensar até que ponto a prisão brasileira se distingue do suplício, né? Mas, enfim, eu queria que, para encerrar, vocês falassem um pouco sobre esse problema, né? Que é ser interpelado por essa urgência, né, das pessoas que estão encarceradas, das necessidades mais básicas, né? Tanto coletivas quanto individuais, das pessoas que, né, que vocês podem ajudar diretamente. E, atendendo essas pessoas ou não, quer dizer, atuando ali, fazer parte disso que lá no texto vocês chamam de gestão compartilhada da delinquência, né? Então, acho que, eu não sei se essa é uma boa provocação para um encerramento, mas, enfim, é isso que eu vou jogar para provocação. Bom, é uma provocação para um pontapé inicial, né? A gente pode começar uma conversa nova aqui a partir dela, né? Mas durante muito tempo, eu tive esse dilema comigo mesmo, né? Porque eu, pessoalmente, já sequer me coloco como abolicionista, porque eu acho que já está no pacote quando eu falo que eu sou anarquista. Então, né, eu acho que já vem incluído aí. Eu tive durante muito tempo esse dilema, né? De olhar para mim mesmo no espelho, né? Porque esse trabalho todo me fez enfrentar diversas hipocrisias minhas e eu acho isso muito salutar, né? Eu acho que essa é uma análise que todo mundo tem que fazer, né? Quando eu fazia faculdade de História, estudando Segunda Guerra Mundial, a gente via os relatos, as imagens dos campos de concentração, e o jovem João, graduando de História lá, via aquilo e meu coraçãozinho se enchia de ódio. Eu falava, como é que pode, gente, isso acontecendo? Se eu tivesse vivido esse tempo, eu tinha feito alguma coisa. E quando eu botei o pé dentro de uma cadeia pela primeira vez, eu tive que enfrentar essa hipocrisia de falar, porra nenhuma, isso está acontecendo aqui embaixo do meu nariz e o que eu estou fazendo, sabe? Né? Então, é isso. Eu não tenho o menor medo de cair em qualquer tipo de acusação de reformismo, né? Ou dizer que eu estou enxugando gelo, né? Porque o trabalho que a gente faz, ao fim e ao cabo, a gente salva a vida mesmo, sabe? E não tem muito o que pensar. Eu pessoalmente, para eu conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir, eu tenho que botar algum objetivo nisso tudo. E como eu não tenho pretensão de carreiras políticas, eu não enxergo a mim mesmo como um super-herói, não acho que eu vou abolir as cadeias, nem abrir todas as portas e botar todo mundo na rua, por mais que eu quisesse. Isso foge da minha alçada, eu não vou alcançar isso. Então, no meio do caminho, a gente vem salvando quem a gente pode, sabe? Porque são vidas, né? E quando a gente realmente entende a importância disso, e é um sistema de tanto, e agora falando como servidor público que trabalha nisso, que é um ator desse sistema, eu estou lá dentro,
Não adianta eu falar, eu vou destruir o sistema de justiça criminal, porque eu estou trabalhando dentro dele. Pô, não faz o menor sentido, né? Eu querer levantar essa bandeira aqui. Óbvio que eu quero que isso tudo acabe, mas, enfim, ao fim e ao cabo, quem paga minhas contas é esse sistema, né? Eu recebo para trabalhar dentro dele. Mas é um sistema que as pessoas sofrem por falta de informação. Tem tanta pesquisa, né? O impacto psíquico nos presos e nas famílias, da falta de informação, né? E órgãos como os núcleos especializados da defensoria, o mecanismo, a própria pastoral carcerária também, né? São os órgãos que vão lá na ponta, que fazem esse atendimento, que fazem esse contato, né? A gente sabe que a pessoa chegou na gente já sem esperança nenhuma. E eu estendo isso, inclusive, até para os servidores da própria SEAPRE. Tem esse choque muito grande, às vezes a gente chega, pô, o cara veio aqui fiscalizar a cadeia e está perguntando como é que eu tô, quais são as minhas condições de trabalho, né? Porque tem muitos deles que estão, né? É muito mais fácil, isso também eu falo abertamente, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha uma visão até bélica com relação a essas pessoas, né? De falar, tudo filha da puta, torturador. E não é bem assim, tem alguns que são assim, sim, né? Geralmente esses locais privilegiados, mas tem muita gente também que é o agente da ponta, que está lá, que é só um cara que fez concurso para tudo e foi parar lá, e tem muita gente que fala, né, que eles cumprem pena junto com o preso, né? Apesar deles poderem ir para casa, em alguma medida cumpre também, né? Porque não é um trabalho fácil, e é também um sistema que é todo arquitetado para você, o agente prisional, ele chega lá, ele vê a única opção, ou eu intimido esse cara ou eu sou engolido por esse sistema, né? Você tem que cortar qualquer possibilidade de solidariedade, de enxergar aquela pessoa que está da grade para dentro enquanto um ser humano, né? E isso, nós aqui, né, nós do mecanismo, felizmente, todos os lugares que eu trabalhei, ninguém nunca conseguiu ignorar esse sentimento. Então, a gente vai celebrando essas pequenas vitórias no meio do caminho mesmo e honestamente, ficou até mais fácil esse dilema, porque quando a gente está vivendo um contexto, o país está mergulhado num neofascismo, né, num massacre absolutamente instituído e aceito por boa parte da população, que a gente é um país extremamente conservador, e toda essa política a gente fica no campo aqui fora, pode especular, mas lá dentro eu lembro, isso foi uma coisa que eu ouvia muito, na época da eleição, em 2018, tinha preso que falava: meu irmão, para mim não faz a menor diferença, cara. Eu fui preso do Fernando Henrique, eu fui preso do Lula, eu fui preso da Dilma, agora eu sou preso do Bolsonaro e continuo na merda em qualquer um desses governos, sabe? Não faz muita diferença. Então, eu acho que é um sistema que não tem outra solução senão acabar com ele, mas também não adianta também a gente sentar nesse argumento, né, que é muito fácil falar, não, abolicionismo penal tem que acabar e ponto. Tá, mas enquanto isso, as pessoas que estão lá dentro, a gente faz o quê com elas, né? Como é que a gente resolve o que está acontecendo agora? Felizmente, a gente, né, vai se esbarrando aí pelo meio do caminho e vai conseguindo formar minimamente redes que conseguem atuar e não só produzir conhecimento, como produzir algum resultado que no macro talvez seja muito pequeno, mas no universo particular daquelas pessoas é a diferença entre a vida e a morte. Eu concordo com o João em vários sentidos. Sobre essa questão da reforma e da abolição, eu acho que é uma armadilha, né? Porque você se vê obrigado a escolher lados e funciona como um mecanismo de desqualificação da atuação das pessoas, né? Então, você vai chamar o outro de reformista, porque ele está, enfim, levantando uma certa agenda, pautando uma certa questão, ou vai chamar um idealista, abolicionista, descabeçado, não tem nenhuma relação com a realidade. Então, acho que isso opera muito mais como uma forma de desqualificação das pessoas, assim, né, como um mecanismo de exclusão, enfim, de afastar, do que de construir. E para a gente é um pouco a ideia de conviver com esse dilema mesmo, né, de tolerar essas angústias, de lidar com elas, elaborar de alguma maneira e ter consciência das implicações reformistas ou enfim, idealistas do que a gente está fazendo, mas eu acho que é isso, não é uma questão que se resolve, a gente não vai conseguir uma formulação lógica abstrata pela qual determinaremos os limites e a linha justa da transformação ideal. Evitando essa armadilha, a gente consegue construir um horizonte de enfrentamento dessa situação mesmo. E eu acho que não existe combate abolicionista sem uma relação com as pessoas que implique questões emergentes e imediatas, né?
Né? Eu acho que é uma questão de lidar com esses incômodos e essas agonias, né? Porque, afinal de contas, se a gente não tivesse incômodos e agonias, a gente não estava nem aqui falando sobre isso agora, né? A gente tinha feito, sei lá, engenharia, né? Estava nesse momento trocando receita de pão. Mas, enfim, a gente é acostumado com o incômodo, por isso a gente acha até bom, né, enfrentar eles, tem que enfrentar. Se eu não estiver incomodado, é que tá ruim mesmo a situação. Estou em total acordo com o que o Rafael e o João falaram, né? Acho que a resolução do... Quer dizer, não é nem a resolução, né? Mas a maneira de conseguir refletir sobre isso é habitando a tensão, né? É a única maneira que a gente tem para formular isso, é habitando essa tensão entre o que poderia chamar aqui do tempo da urgência e o tempo da política, né? De um lado, e eu acho que essa tensão, ela existe, ela é avassaladora mesmo para quem entra na cadeia e faz trabalho dentro, porque em certa medida você vai se sentindo como uma engrenagem constitutiva do funcionamento da máquina carcerária, né? Mas, por outro lado, não existe fora disso também, é uma ilusão achar que não existe um fora disso. Então, por isso que eu estou dizendo que, se é que existe uma resolução ou um lugar para para formular o problema, é exatamente habitando a tensão, né? Entre essa coisa do tempo da urgência e o tempo da política. Quando você entra numa prisão e você vai lá no fundo do castigo, o que aquele sujeito está precisando é de um remédio, de uma ligação para a família, de uma cirurgia, não é de um discurso sobre abolicionismo, né? É disso que ele está precisando naquele momento, então naquele momento é aquilo que opera e que funciona melhor, eu acho. Isso não implica em abrir mão de uma luta num campo político mais amplo, e aí eu só acho que a luta política num campo mais amplo, ela passa necessariamente por fora das prisões, né? Ou melhor, atravessando as prisões. Não há luta contra a prisão, não seja a luta contra o racismo, contra a pobreza, contra a descriminalização de todas as drogas, contra o próprio questionamento acerca de um aparato policial militarizado, né? Não existe, não dá para pensar no desencarceramento sem pensar no motivo pelo qual a gente ainda tem uma polícia militar. E aí tem um desafio, que é esse desafio, né, de fazer como é que a pauta anticarcerária se ressoe em outras pautas, né? Como é que a gente consegue fazer com que essa pauta ela atravesse o perímetro carcerário? Porque do ponto de vista da luta política mais ampla, eu acho que passa por isso. É preciso descentralizar a luta do perímetro carcerário nesse sentido, né? Esquecer que a luta micropolítica por dentro da instituição, que é o que faz o mecanismo, que é o que faz os defensores, que é o que faz a pastoral, que é o que faz vários outros autores, é extremamente indispensável, porque na ponta se trata de salvar a vida mesmo, né? Só dá para, assim, não digo nem resolver isso, mas pensar sobre isso habitando essa tensão, né? Lugar mesmo indigesto. Eu acho que é aí que tem que se situar para pensar o problema. Bom, Fábio, João, Rafael, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês para esse papo, dizer que o espaço do 1049 está aberto para vocês voltarem, se vocês quiserem aí deixar as últimas palavras de vocês. Eu só quero agradecer, Lohan, Desirê, o pessoal do CAAF. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são uma referência para mim, de trabalho sério e competência. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui ombro a ombro com vocês. Obrigado. Eu queria agradecer também, enfim, eu acho que se há alguma coisa que nos mantém de pé hoje em dia, né, nesse contexto tão sombrio de pandemia, é justamente manter algumas alianças, né? Só existe existência possível estando em aliança. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, todos e todas que são pessoas muito queridas, enfim. Poder estar aqui com vocês é uma satisfação gigante. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente continue junto. Vou também na mesma linha, né? Vou agradecer bastante pelo convite, né? Foi muito bom, né? Trocar uma ideia com vocês aqui, ter esse papo. Coloco desde já toda a equipe do Mecanismo sempre à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, né? É um prazer e eu acho que, novamente, né, o nosso trabalho não faz sentido se não tiver essas trocas, que não adianta, né? Senão a gente acaba virando só reformista mesmo, né? A gente tem que dar alguma outra utilidade para isso que não seja só enxugar o gelo lá. Mas eu acho que essas trocas são o que realmente mobilizam alguma possibilidade de alguma mudança significativa, né? A gente vai construindo aos pouquinhos e na medida do possível, né? Do que está ao nosso alcance aí, para quem sabe deixar uma fundação, para quem sabe um dia a gente poder pensar em
em de fato discutir de maneira mais pragmática, né? Poder marcar uma data para a abolição. Nós ficamos por aqui. Quem quiser acompanhar nas redes sociais é @CAAF_Unifesp. Um abraço grande e até mais.